Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Talvez você já tenha ouvido um ditado que hoje eu ouço bastante, de pessoas empreendedoras, de pessoas que querem desenvolver em muitas áreas, e eles dizem assim: quem não aprende, depende. Porque quem não sabe fazer alguma coisa, ele vai precisar que outra pessoa que sabe, faça para ele. Em épocas de empreendedorismo, muita gente tem que se virar para aprender a fazer muita coisa, porque às vezes não tem recurso para contratar outros para fazer. E é bom ter habilidades, é bom saber fazer coisas com precisão, com excelência. Aqui nós vemos no texto pescadores profissionais, homens que sabiam pescar, tinham habilidade, experiência, sabiam a hora certa, o modo correto. Porém, nós precisamos entender também, queridos, que especialmente na obra de Deus, mesmo as nossas melhores habilidades, muitas vezes não são suficientes. E Deus, Ele nos convida a confiarmos nele, a dependermos dele, a sermos aqueles que obedecem a sua palavra na dependência dele, para que possamos desenvolver aquilo que ele quer de nós. Porque há muitas situações na nossa vida, especialmente quando nós confiamos no Senhor, que ele vai nos levar a uma situação onde as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa experiência não é suficiente para que nós possamos depender dele. Ao contrário do que alguém pode pensar, depender de Jesus é maravilhoso. E este texto vai nos ensinar que quando confiamos no Senhor e demonstramos isso através da nossa obediência, nós podemos entender quem Ele é, quem nós somos, e aí então cumprir a missão que Ele deu a cada um de nós. Vamos olhar o texto aqui de Lucas capítulo 5, conhecido como o texto da pesca maravilhosa, para entender esse chamado, a obediência a Ele e a missão que Ele concedeu a cada um. O texto nos diz que Jesus estava pregando junto ao lago de Genezaré. Em outros textos, esse mesmo ajuntamento, esse mesmo lugar de muitas águas é chamado de Mar da Galileia. Porque Israel é um país pequeno, então todo lago
vira um mar diante do tamanho do país. O Mar da Galileia, na realidade, é um lago menor do que muitos lagos de hidrelétricas aqui no nosso Brasil. Mas ali estava Jesus, neste lago de Tiberíades, também chamado, hoje chamado Lago Quinerete, em Israel. E haviam 2 barcos ali junto à praia. Os pescadores, Simão, Pedro, seus companheiros de ofício, Tiago, João, tinham trabalhado durante toda a noite pescando, e agora, não tendo pegado nada, eles estavam lavando as redes. Não porque eles desistiram de pescar. Quem está lavando as redes é porque vai voltar a pescar depois com elas. Mas as redes não podem ter sujeiras, algas, bagaços, porque senão atrapalha a pesca e o peixe não é pego por elas ao perceber que tem alguma coisa ali em frente. Jesus pede o barco de Simão emprestado por um pouco de tempo ali para pregar a palavra. Simão manobrou o barco, afastou um pouco, Jesus prega a sua palavra, muita gente estava ali para ouvir e, no entanto, Jesus agora vai colocar à prova aqueles primeiros discípulos, lhes dando uma missão, ou lhes convidando para fazer algo que eles tinham certeza que naturalmente eles não conseguiriam fazer. Após ensinar então a multidão, Jesus diz: vamos para o lado mais fundo do lago, vamos para Mar Alto. Algumas traduções trazem, né? A Nova Almeida atualizada que eu estou utilizando aqui, Jesus disse: vamos para o lugar mais fundo do lago, porque de fato é isso que Jesus está pedindo. Não que eles fossem para mar aberto, porque não havia ali. Eles não estão nem no Mediterrâneo, nem muito menos no Oceano Atlântico. Eles estão num lago grande e eles vão agora para o lugar mais fundo do lago. Simão havia obedecido a Jesus quando ele disse que afastasse um pouco para que ele pudesse usar o barco para pregar. Mas será que ele obedeceria agora, quando Jesus estava pedindo uma coisa que parecia até ser sem sentido? Porque ele, apesar de ouvir a pregação do mestre, apesar de ter ouvido Jesus pregar, agora ele ouve essa ordem de Jesus: vamos até o lugar fundo do lago. E ele se assombra com aquilo e diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Quem entende alguma coisa de pescaria deve lembrar que a noite é um horário ideal, porque a superfície da água fica mais fria, os peixes sobem e ali então são mais fáceis de serem apanhados. Além disso, queridos, o Mar da Galileia é um lugar onde o seu ponto mais fundo é muito profundo. Há lugares onde ele chega a mais de 200 metros de profundidade. Hoje, com as redes que temos, já seria inviável pescar neste lugar fundo, porque imagine a quantidade de rede que um barco precisava ter para alcançar este lugar tão fundo. Imagine naquela época que não tinha nylon, que não tinha nenhum fio sintético, as redes eram de fios naturais, portanto eram redes pequenas, frágeis, e eles sempre pescavam na margem do lago, pescavam ali junto à parte mais rasa do lago. E Jesus agora está dizendo: vamos para o mar alto, ou para o lugar fundo do lago, e vamos pescar de dia. Você entende o que Jesus estava dizendo? Vamos pescar na hora errada e no lugar errado, mas eu estou chamando vocês para fazer isso. E agora Pedro diz: olha, Senhor, o lugar certo é na margem e a hora certa é de noite. Parece que nas entrelinhas ele está dizendo isso
a Jesus: nós trabalhamos a noite toda, Jesus, no lugar ideal para pescar, não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, porque o Senhor deu esta palavra, nós iremos lançar as redes. E aí nós entendemos uma coisa, queridos irmãos, é que nós devemos confiar na direção e no chamado de Cristo, mesmo quando a lógica ou a experiência pareça contradizer o que Ele está dizendo. Às vezes Deus nos chama para fazer coisas que parecem tolas, que parecem sem sentido, que parecem que não vai dar certo. Mas quando Ele manda, a melhor coisa que nós podemos fazer é obedecer a sua palavra com a certeza que Ele sabe o que está fazendo, porque o nosso Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer as coisas acontecerem. Glória a Deus. Você deve lembrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, como o Espírito Santo diz a Filipe: Filipe, saia de Samaria, onde você está, pregando a palavra para muita gente, e vá para a estrada que desce para Gaza, que está deserta. Qualquer um de nós poderia perguntar: Senhor, o que eu vou fazer numa estrada deserta? O que eu vou fazer num lugar que não tem ninguém? Mas ele foi, e naquela hora que Deus disse que ele fosse, certamente estava deserto. Mas daqui a pouco vem uma carruagem e ele prega aquele homem da Etiópia, e ali o evangelho encontra um coração que é salvo, e nós vemos que há uma colheita quando há a obediência ao Senhor. Pedro, um pescador experiente, poderia ter recusado, poderia ter colocado a sua experiência na mesa e ter dito: Jesus, é o seguinte, o senhor não entende de pesca, eu sou pescador há muitos anos, eu sei como fazer as coisas. Pedro poderia ter colocado a lógica na mesa e ter dito: olha, Senhor, não é assim, não é de dia, não é no fundo que nós podemos pescar. Mas como Pedro, nós somos chamados a obedecer, sabendo que a bênção e os frutos vêm em seguir a orientação do Senhor, e a colheita que teremos depende da nossa disposição de confiar e lançar as redes onde Ele está mandando. Glória a Jesus. Se nós queremos ver Deus operar, queridos, precisamos estar dispostos a obedecer. Mesmo quando isso parece contradizer aquilo que todo mundo diz. Os crentes entendem como a obediência é algo poderoso, porque o Senhor que nos chama, que nos manda, Ele faz por nós aquilo que ninguém mais poderia fazer. Aleluia, glória a Jesus. Pedro diz: eu vou, o Senhor está mandando, eu vou. E ele vai então até o lugar fundo, onde as suas redes não conseguiam chegar onde os peixes estavam. Ele vai até o lugar errado, ainda mais na hora errada, quando os peixes nem estariam de fato na superfície. Era contra tudo que aqueles pescadores sabiam. Mas acontece que aquele que deu ordem a Pedro para ir àquele lugar é o mesmo que tem poder para dar ordem aos peixes para ir àquele lugar também. Aleluia. Porque essa é a questão que nós precisamos entender, queridos irmãos. Aquele que nos chamou e quer de nós a obediência, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele dá ordem ao vento e Ele obedece. Ele dá ordem ao mar e Ele obedece. Ele dá ordem aos animais e eles obedecem. Ele dá ordem ao tempo e Ele obedece. Não há ninguém que possa parar o tempo, mas Deus faz o relógio voltar atrás, dando um sinal ao rei de Israel, porque Ele é aquele que dá ordem até mesmo ao tempo, e Ele obedece a sua voz. Aleluia. E agora Pedro resolve obedecer. Às vezes ser obediente parece arriscado. Ser obediente parece contraditório. Ser obediente parece às vezes loucura.
Talvez você já tenha experimentado uma situação em que alguém lhe disse: deixa de tua loucura, que isso não é assim, que isso não acontece assim, que as coisas não são assim. Mas quando nós entendemos que o Senhor manda aí, aleluia, nós podemos obedecer a sua voz e colher resultados extraordinários. No lugar errado, na hora errada, segundo a lógica e a experiência humana, eles começaram a colher tantos peixes, começaram a pegar tantos peixes, que as redes não eram suficientes. As redes iriam se romper. Eles fazem sinal, não sei como, não sei que tipo de sinal eles conseguiram fazer para o barco que tinha ficado lá na praia, e em socorro a eles. E os dois barcos encheram de tal maneira que quase afundaram. Pelo assombro de Pedro, é bem possível que essa pesca tenha entrado no Guinness Book da Palestina daquela época. Que essa pesca tenha sido a maior, batido o recorde de peixes pegos por dois barcos naquele mar, porque nós cremos num Deus que faz abundantemente, um Deus que surpreende, um Deus que vai além do que pedimos ou pensamos, um Deus que nos supre com abundância, um Deus que faz de maneira extraordinária, porque todas as vezes que os discípulos confiaram em Jesus, Ele os surpreendeu. Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou mais de 10.000 pessoas, porque eram só 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Que Deus surpreendente para aqueles que obedecem a Ele. Glória ao nome de Jesus. Vale a pena obedecer, vale a pena confiar, vale a pena descansar, vale a pena entregar a situação a Ele, vale a pena deixar nas mãos dEle e seguir a sua orientação para a nossa vida. Quando o mundo disser que você é louco, tenha certeza, se você está obedecendo a Jesus, é a loucura mais certa que alguém pode fazer, porque isso redundará em grandes bênçãos para aquele que confia no Senhor, aleluia. Depois de toda essa abundância decorrente da obediência ao Senhor, nós vemos que Pedro vai agora fazer uma coisa diferente. Ele vai se prostrar diante de Jesus, e ele reconhece então 2 coisas. Primeiro, precisamos entender, Pedro é um judeu. Os judeus são educados desde meninos pequenos, ouvindo as palavras que Deus deixou para Moisés, estão registradas lá em Deuteronômio capítulo 6, que eles chamam de o Shema, por causa da primeira palavra dessa passagem, que diz Shema, ou ouve Israel, o teu Deus é o único Deus. Eles sabem que só existe um Deus, e eles são proibidos nos 10 mandamentos de adorar a outros deuses. No cativeiro, Deus curou a idolatria de Israel. Agora nós estamos vivendo a época aqui com Jesus pós-cativeiro. Jesus condenou muitas coisas, inclusive a religião hipócrita, mas ele não fala contra a idolatria, porque ela já não existia no meio desse povo. Esse povo adorava somente um Deus, a um só Deus, e somente Ele é digno de ser adorado. Os romanos tinham dificuldades com os judeus, porque eles não adoravam a César, porque eles não cultuavam a outros deuses, porque eles criam apenas num Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele somente era digno de adoração e de louvor, aleluia. Porém, quando Pedro vê o que está acontecendo, ele entende, esse homem não é só um pregador, esse homem não é só um rabino, esse homem não é só um Messias, este homem é aquele que dá ordens à natureza, esse homem é aquele que faz coisas extraordinárias, e ele então reconhece, não estamos diante de um homem com habilidades, estamos diante de um Deus com poder,
para realizar milagres e maravilhas. Aleluia. Por isso o texto diz que Simão prostrou-se aos pés de Jesus aí no verso 8. Ele prostrou-se porque ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Naquela cultura, ele não adoraria um homem, ele não adoraria um rabino. Ele reconhece que Jesus é o Deus que tem poder para fazer coisas extraordinárias. E aqui há uma questão muito importante para nós, queridos. Porque muitas pessoas hoje reconhecem Jesus como um pregador, fundador de uma religião, um mestre da virtude, um grande ensinador, um pregador da ética, um ensinador por excelência, o maior contador de histórias, de parábolas. Muita gente reconhece Jesus como um dos grandes ensinadores da história. Mas se para alguém Jesus é apenas um rabino, um ensinador, um mestre, um contador de histórias, ele não conhece quem é Jesus, não sabe de fato qual é a sua essência. Pedro entendeu, homens ensinam, e Jesus ensinou lá na praia, homens chamam discípulos, e ele chamou pessoas para seguir, mas somente Deus tem poder para fazer milagres, somente Deus tem poder para fazer maravilhas que está além da compreensão, da razão, da lógica ou da experiência humana. Se você conhece de fato quem é Jesus, você não pode tratá-lo apenas como um ensinador, um mestre ou um contador de histórias. Jesus, ou você entende que ele é Deus porque ele afirmou que ele era igual ao Pai, ele afirmou que podia perdoar pecados, algo que somente Deus podia e pode fazer. Ou nós reconhecemos que ele é Deus, ou do contrário, de nada adianta apenas aplaudi-lo como um fundador de uma religião ou um mestre da moral. Ele está nos ensinando conforme a grandeza do seu poder, e Pedro entendeu. Se você está diante de Jesus e conhece quem ele é, só há uma reação adequada: nós precisamos adorá-lo como Deus e Senhor. Nós precisamos render-lhe glória e honra e louvor como aquele que é Deus, aleluia, que faz coisas extraordinárias. Porque quem conhece Jesus de fato, e quem quer de fato ver o que ele pode fazer na sua vida, precisa reconhecê-lo como quem de fato ele é Deus. Aleluia, ele é o Deus que faz todas as coisas. Eu estava ouvindo por esses dias uma antiga palestra de um doutor de física cristão, um homem de grande capacidade intelectual, e alguém estava conversando com ele sobre o dia que Jesus transformou água em vinho, como está registrado lá no capítulo 2 do Evangelho de João. E aquele homem, doutor em física, ele disse: olha, a ciência entende o que é que Jesus fez. Ele pegou as moléculas de água, desmembrou os seus átomos e reagrupou-os de maneira que aquilo que era apenas H2O agora virou vinho. A ciência entende que isso é possível de fazer. Agora, o que a ciência não sabe é de onde Jesus tirou energia suficiente para isso. Porque pela quantidade de água, que era água em torno de 700 litros, que Jesus transformou a água em vinho, ele disse: o cálculo científico é que a energia necessária para isso seria a mesma energia que o nosso Sol usa durante todo um ano para iluminar o nosso sistema solar. Em um segundo, em um momento, aleluia, Jesus reagrupou as moléculas de toda aquela água. Ele não fez isso
uma a uma, ele fez isso com um poder extraordinário. Simplesmente ele transformou água em vinho. A ciência consegue entender que é possível fazer isso, mas somente se você tiver o poder de canalizar a energia de um sol durante todo um ano, em um único momento, alguém seria capaz de fazer isso. Sabe como é alguém que tem a habilidade de fazer isso? Somente alguém que é Deus, aleluia, alguém que é Deus Todo-Poderoso, que pode dar ordens, que pode fazer milagres, que pode fazer maravilhas. Pedro entendeu que Jesus é Deus e ele se prostra, adora, reconhece, louva aquele que ele vê que é Deus extraordinário, aleluia. Ao entender quem Jesus é, Pedro também entende quem ele é. Se este homem não é só um homem, se ele é Deus, se ele tem este poder, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador. Ao comparar-se com Jesus ou estar diante dele, Pedro entende quem Jesus é, mas entende também quem ele é. Ele é um pecador que precisa de um Salvador, que precisa de um Senhor poderoso, capaz de fazer transformações, mudanças, aleluia. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e dependentes da graça de Deus, por si só essa descoberta seria terrível, se não fosse seguida da descoberta de que Ele, Jesus, é o Senhor que pode mudar a nossa história e nos transformar de pecadores em seguidores dEle, em salvos pela graça, em remidos pelo sangue, em novas criaturas, aleluia. E quando entendemos isso, queridos, nós podemos encontrar no Senhor a graça para sermos de fato novas pessoas e criaturas em Cristo Jesus. Por minha natureza eu sou um pecador, pela condição que eu tenho, eu sou um pecador miserável, não tenho condições de fazer o que Deus quer de mim, não tenho condições de alcançar a missão que Ele tem para mim, e nem muito menos o chamado para a minha vida. Mas porque eu reconheço quem eu sou, fraco, frágil, dependente, e conheço agora um Deus poderoso, transformador, capaz de fazer mudanças, milagres, maravilhas, eu posso render a minha vida a Ele, aleluia, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, e entendendo que eu não sou digno de nada, mas Ele, por sua graça, nos encontra, nos transforma e nos faz novas criaturas. A resposta de Pedro é aquela que nós também precisamos ter quando dizemos: Senhor, eu não sou digno, eu sou um pecador. Mas quando nos prostramos, reconhecemos: mas Tu és o Deus que pode mudar a nossa história, aleluia. Talvez o que tenha feito Pedro entender essa situação é porque até chegar àquele lugar fundo, naquele horário improvável de pesca, talvez Pedro tivesse conduzindo o barco, mas quem sabe por dentro ele estivesse dizendo: esse pregador não entende nada de pescaria, não vai dar certo, eu vou porque ele está mandando, mas ele vai quebrar a cara, ele vai se dar mal. Esse homem devia saber, quem entende de pesca aqui sou eu, quem sabe como resolver as coisas nessa hora sou eu. Chegou e já quer mandar, e já quer resolver as coisas, passando por cima dos pescadores experientes. Quem sabe Pedro estava achando que as suas habilidades, que a sua capacidade era maior do que daquele que estava dizendo: vamos para o lugar fundo. Mas quando ele viu a pescaria extraordinária, ele entendeu, ali estava aquele que é maior do que as suas habilidades, maior do que a sua experiência, maior do que a sua capacidade, e pode fazer aquilo que ele, Pedro, jamais poderia fazer. Então ele reconheceu: eu sou um pecador, esse é o Deus, aleluia, que eu preciso seguir como Senhor.
Talvez você, ou quem sabe alguém que você conheça, esteja numa situação tal que alguém diga, ou ele mesmo: eu cuido da minha vida, eu resolvo a minha vida, eu sei o que fazer, eu tomo as rédeas da minha vida. E como as pessoas hoje são estimuladas a serem donas dos seus narizes, senhores da sua vida, a tomarem as rédeas do seu destino. Você pode, você resolve, você é o cara, você tem condições. E em muitas situações da vida, na pesca do dia a dia, isso parece funcionar. Mas tem dia que o diagnóstico médico nos leva à pesca infrutífera, ao momento em que não sabemos mais o que fazer. Há um dia em que a situação diante de nós, uma crise de saúde financeira ou de qualquer outra sorte, nos coloca diante desta realidade. Não tem nada que eu possa fazer. Eu só vou lavar a rede e continuar a vida tocando adiante, porque não há o que se possa fazer. Aleluia! Quantas pessoas, diante de um diagnóstico médico, diante de um diagnóstico jurídico, diante de uma situação, vão se encontrar na mesma situação dos discípulos: não podemos fazer nada. Mas quando nós confiamos que Jesus é o Deus que faz maravilhas, entendemos que Ele é o Senhor que muda histórias, transforma circunstâncias, altera situações difíceis e faz milagres e maravilhas. Aleluia! Há uma querida irmã em Natal, muito amiga nossa, já algumas vezes tentamos trazê-la aqui, ela prega o Evangelho, mas está no momento cuidando de sua mãe e impossibilitada de viajar, de sair. Mas ela conta que estava acometida de um câncer de mama, extremamente agressivo. Os médicos já haviam mandado para casa dizendo: não tem o que fazer, não há mais nenhuma possibilidade. E a família dela foi para a igreja, ela crente, sozinha em casa, muito debilitada, mas mesmo quase sem forças, orou e pediu a Deus que lhe desse graça para ir ao culto naquele dia. E ela foi. Com muita dificuldade conseguiu colocar uma roupa, foi até a igreja mais próxima, que não era a que habitualmente ela se congregava, a família tinha ido para outra igreja, então sentou e ficou lá no último banco junto à porta, porque já cheirava mal e não tinha como estar muito próximo das pessoas. No momento em que a igreja estava adorando, louvando a Deus, ela disse que sentiu uma graça de Deus tão grande, e de repente aconteceu uma coisa que encharcou a roupa dela, e ela disse: pronto, estourou tudo, molhou a roupa toda, e agora? Saiu de fininho pela porta e correu para casa, pensando: não sei nem se eu chego lá, eu acho até que eu vou morrer, porque parece que estourou tudo. E quando chega em casa, que ela tira aquela roupa, de fato estava toda molhada, melada, e que ela vai ao chuveiro para tomar banho. O que ela descobre é que não tinha estourado o câncer, ele tinha saído do corpo dela. E ela estava com o corpo perfeito. A doença saiu, como que saiu pelos poros e molhou tudo, mas ela estava perfeita. Ali tomou banho e começou a sua recuperação. Voltou ao médico dias depois para fazer novos exames e ouvi-lo dizer: foi um milagre o que aconteceu na sua vida, porque não tem mais nada, não tem mais mancha, não tem mais
tumor, não tem mais caroço. Mas espere, aquele médico que estava dizendo isso a ela era um homem que não acreditava em Deus. E marcou que ela fosse na casa dele, porque tinha uma filha que ele queria que ela orasse por essa filha. E ela foi, chegando na casa do médico, lá no fundo da casa, havia um pequeno quarto. E ela chegou lá. Quando entrou no quarto, o médico empurrou-a para dentro, fechou a porta e passou a chave por fora. E ela encontrou uma moça, prostrada na cama, amarrada. Aquele homem, um homem de recursos, já tinha ido a todos os médicos, inclusive no exterior, tentando uma solução para a sua filha, e nada pôde solucionar. Porque não se tratava de um problema médico, se tratava de um problema espiritual. E a irmã começou a orar por aquela moça, e começou a repreender em nome de Jesus. E começou a dizer: Deus, o Senhor que fez o milagre na minha vida, faça na vida dessa moça, liberte essa moça, chegue aqui, Senhor, mostra o teu poder, mostra a tua glória, liberta esta moça. E daqui a pouco a moça abriu os olhos, tornou a si, falou com ela soltou aquelas amarras da moça. E quando bateram na porta e o pai abriu, a menina correu e abraçou-se com ele, dizendo: pai, eu estou curada, eu estou boa, eu estou liberta, aleluia. Porque o Deus que nós servimos, queridos, Ele é Deus que faz coisas extraordinárias. A experiência humana, a lógica humana, aquilo que os homens sabem e podem fazer, muitas vezes dirão: não tem jeito, não tem saída, não tem nenhum sucesso nisso. Mas nós servimos a um Deus que diz: vá onde eu estou lhe mandando, faça o que eu estou lhe dizendo, obedeça a minha palavra. E quando fazemos isso, podemos ter a certeza: Ele mostrará o seu poder, a sua glória, e fará coisas extraordinárias. Pedro talvez se achava o cara, agora entendeu: eu sou só um pecador, e Ele é Deus que merece ser adorado, aleluia. Não há uma outra reação mais adequada para nós do que esta: adorar aquele que é Deus e pode fazer aquilo que nós não podemos. Pedro agora está com medo. Com medo não porque o barco fosse afundar, já estava resolvido isso. Com medo não porque não tinha o peixe para o almoço, isso já estava mais do que resolvido. Ele está com medo porque entende a grandeza daquele que está diante dele. Mas Jesus, Ele é Deus, porém é um Deus que veio até nós, um Deus que se fez carne, um Deus que conhece a nossa fraqueza, um Deus que nos alcança na nossa condição inferior e nos chama para que nós possamos servir a Ele. Aleluia! Nos chama para que nós possamos trabalhar para Ele. E Jesus disse assim: Pedro, não tenha medo. Aleluia! E tem uma coisa, essa pesca é a sua última, porque de hoje em diante você vai pescar gente, você vai pescar homens, você vai pescar vidas. Talvez Pedro pensou assim: mas eu não sei fazer isso, eu não tenho habilidades para isso, eu não tenho experiência nisso. E era verdade. Mas aqui onde nós entendemos, queridos, Jesus não nos chamou para fazermos a missão na nossa força, com as nossas experiências, com as nossas habilidades. O que Ele nos chama é para nós sermos seus seguidores, seus discípulos, para que nós sejamos aqueles que fazem o que Ele manda, porque Ele é quem nos dá a capacidade para fazermos isto, aleluia. Assim como Pedro nunca tinha pescado no mar fundo e de dia,
Ele agora podia crer que o Jesus que fez aquilo poderia lhe dar a capacidade para alcançar almas, alcançar vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus transforma o medo e a admiração de Pedro em um chamado claro: Pedro, a partir de hoje, você vai ser meu pescador de homens, de vidas. Agora, convida-os a deixar tudo e segui-lo para responder a este chamado. Nós, como igreja do Senhor, queridos, recebemos também este chamado de Jesus. Quando Ele nos chamou para sermos seus discípulos, Ele em seguida disse: ide pregai o Evangelho. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele nos chamou e nos deu o seu Espírito para dizer: vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque Ele nos chamou para que nós possamos ser os seus pregadores, os seus anunciadores. Ele não chamou apenas os pastores para isso. Ele chamou a cada crente para ser uma testemunha, para ser alguém que alcança vidas para o Senhor. E talvez você esteja pensando na mesma linha de raciocínio de Pedro: pastor, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ganhar vidas. Eu não sei como alcançar pessoas. Eu não sei como fazer isso. Mas é para nós que Jesus nos diz nesta noite: não tenha medo. Eu é quem vou fazer de você um pescador de vidas, um alcançador de pessoas. Aqui nós vemos que Pedro é chamado, e nós também, para simplesmente obedecer ao chamado de Jesus e fazer aquilo que Ele nos manda, entendendo que é dele a graça, é dele a força, é dele a capacidade, é dele aquilo que nós precisamos para termos sucesso na nossa missão. Aleluia. Quando nós reconhecemos que fomos chamados e decidimos obedecer e lançar a sua palavra, nós vamos colher resultados extraordinários. Um folheto que você entrega, um versículo que você envia para alguém, um link de uma mensagem que você encaminha para uma pessoa, uma oração que você faz por alguém que está necessitado, uma palavra que você diz de esperança para alguém. Você pode ter a certeza, se você está fazendo isso confiando no Senhor que lhe chamou e lhe deu uma missão, você será surpreendido com aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é o Deus que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Eu ouvi a história de um missionário sueco. Aquele homem com a esposa foi até a África para pregar o Evangelho. Lá tiveram uma filha, mas foram tantas as adversidades. Ele próprio, missionário, e principalmente a sua esposa, teve malária tantas vezes que debilitou a sua saúde de uma maneira extraordinária. E para piorar a circunstância, o lugar ou a aldeia que eles foram evangelizar nunca permitiu que eles morassem lá. Nunca permitiu que eles entrassem na aldeia. Eles construíram uma cabana fora da aldeia, a alguns quilômetros. E tudo que eles conseguiram é que um menino, um garoto da aldeia, fosse até a casa deles uma vez por semana, levando frutas e raízes, macaxeira, inhame, levando frutos da terra para trocar por ferramentas. Eles trouxeram, a missão mandou recursos, e eles tinham ferramentas, facões, enxadas, que os nativos não tinham. E o menino levava aquele balde com batata, macaxeira, com fruta, e trazia de volta enxadas, facões. Como era
necessidade e interesse da tribo, eles permitiram que esse menino ainda tivesse esse contato com eles. E eles falavam de Jesus para aquele menino, mas de uma maneira tão rápida. Passando algum tempo, a malária foi tão forte que a esposa daquele missionário faleceu. Ele a enterrou em solo africano e com ela enterrou também a sua fé. Entregou a sua filha para um casal de americanos que eram missionários lá também e retornou para a sua casa, onde se transformou num cético completo que não acreditava mais em Deus. A sua filha foi levada para os Estados Unidos depois de um tempo que aquele casal de missionários retornou ao seu país. Cresceu como uma cristã. Sendo adulta, foi fazer um seminário teológico. Lá conheceu um rapaz, casou-se com ele e estava já se preparando para também ir para o campo missionário. E um dia, fazendo a pesquisa das suas origens, descobriu a história de seu pai e como ele havia abandonado a sua fé por causa de um trabalho aparentemente totalmente improdutivo na África. Mas quando ela foi saber notícias daquela aldeia, descobriu que praticamente toda a aldeia agora era cristã. Havia um grande templo lá e praticamente todo mundo na aldeia era crente em Jesus. E ela vai até a aldeia. Quando se identifica como a filha daquele missionário, é recebida com uma festa extraordinária. E ela pergunta: o que aconteceu? Como foi isso? E alguém diz: aquele menino ouviu falar de Jesus e começou a contar na aldeia o que ele ouviu, aleluia. Começou a falar de Jesus. Alguém começou a crer em Jesus e orar a ele. Jesus começou a fazer milagres, começou a transformar vidas, começou a salvar. Hoje há um grande templo na aldeia e o menino se tornou o pastor daquela igreja, agora pregando o evangelho ali. Diante daquela realidade, ela vai até a Suécia, localiza o seu pai e conta a ele a história. Pai, a semente plantada com lágrimas, regada com sangue, produziu um grande resultado. Hoje lá há muitos crentes. Não foi em vão o seu trabalho, o fruto foi extraordinário. E ali, queridos irmãos, aquela história que parecia de um fracasso completo se transformou em um grande sucesso, porque Deus nos chama e quando nós obedecemos, nós precisamos confiar não na nossa capacidade, mas na dele, não naquilo que fazemos, mas no que ele faz. Não no que nós podemos resolver com nossas habilidades e competências, mas no que Ele garante que a sua palavra irá fazer, porque o Senhor diz lá, Isaías capítulo 55, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Aleluia! Então pegue a palavra, que possamos nesta noite sair daqui crendo na missão que Ele nos deu. E Ele nos deu não para nós irmos pescar com a nossa habilidade, com a nossa experiência, com a nossa grande capacidade de fazer isso. Pedro equivocou-se. Ele não nos chamou para sermos pescadores com as nossas capacidades. Ele nos chamou para sermos pescadores de homens, respondendo a um chamado que depende da sua graça, da sua força, atendendo e obedecendo àquele que nos mandou, porque a obediência produz mais do que a habilidade. Quando fazemos do nosso jeito, fazemos como podemos, mas quando fazemos do jeito dele, fazemos do jeito que ele pode, e o resultado sempre será extraordinário. Aleluia. Jesus nesta noite nos convida. Nesta noite ele nos chama e nos diz: você vai aonde você depende de mim? Você vai fazer aquilo que na realidade só eu posso fazer por meio de você? Você vai confiando naquilo que eu posso fazer por meio de você?
E se nós entendermos então qual é o chamado de Deus para nós, queridos, podemos sair daqui nesta noite dizendo: eu vou, Senhor. Eu sou um pecador, mas o Senhor é Deus. Eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Eu não entendo como vai ser, mas o Senhor mandando sob a tua palavra, eu lançarei a minha rede, eu obedecerei, eu farei, eu irei, e sei que o resultado é o Senhor quem garante. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor, para nós já conduzirmos o fim desta mensagem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se Ele nos chama, se Ele diz: confia em mim, eu vou fazer, me obedeça e eu vou produzir o resultado. Glória a Deus. Simplesmente seja o pescador que eu quero que você seja. Seja o anunciador que eu quero que você seja. Aleluia. Se Ele nos chama, iremos confiar nele, iremos nos render a Ele e iremos fazer aquilo que Ele quer de nós. Se você está pensando assim: mas pastor, eu não sei nem por onde começar. Mas não foi Ele que nos chamou? Pergunte a Ele: Jesus, como é que eu começo? Jesus, como é que eu faço? Jesus, como é que eu ajo? Jesus, como é que o Senhor quer que eu faça? A palavra de Deus, queridos, ela é extraordinária. Deixa eu contar um rápido testemunho para encerrar. Lá em Natal, há uma congregação no bairro da Candelária. Essa congregação foi remodelada. Ela era pequena e foi ampliada enormemente. No tempo que ela era pequena, na parede aqui do lado, havia um versículo. Ela era numa esquina como a nossa aqui. Então nessa parede exterior havia um versículo. Do outro lado da rua havia um bar. E um dia o dono do bar procurou o pastor e disse: pastor, não me leve a mal, mas eu queria pedir uma coisa ao senhor. O que é? Mande apagar aquele versículo que está na parede. Porque tem gente que senta no bar, pede uma cerveja, aí quando olha para a parede e lê o versículo, começa a chorar e vai embora. O sujeito chega no bar e está disposto a passar uma noitada bebendo com os amigos. Ele olha para a parede, lê o versículo, e eu não sei o que acontece, pastor, que ele começa a chorar. Ele diz: eu sou desviado, eu não era para estar aqui, eu vou me embora, e vai embora para casa. Pastor, me ajude, apaga aquele versículo que está prejudicando a minha clientela. É lógico que o pastor não apagou o versículo, né? Mas isso é só para nós entendermos o poder da palavra de Deus. E aí você fica pensando: não, só mandar esse versículo aqui no WhatsApp, só encaminhar esse versículo para essa pessoa, botar isso no meu Instagram, só dizer que Jesus é bom para essa pessoa. Eu acho que não vai resolver nada. Pois experimente confiar naquele que lhe chama, para acreditar no chamado que Ele pode fazer. Semeie, leve a palavra, lance a sua rede, mesmo você achando que o resultado não virá. É Ele quem se compromete com a produção que somente Ele pode fazer. Aleluia. Que nós possamos sair daqui desafiados, possamos sair daqui encorajados, possamos sair daqui determinados a cumprir o chamado, o ide do Senhor para a nossa vida. E se alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você também tem um chamado dele. Aleluia. Mas antes de ser chamado aí, você é chamado a vir a Ele, a entregar a vida a Ele. Porque diante dele, como Pedro, precisamos reconhecer: eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mas Ele é o Senhor que pode mudar toda e qualquer circunstância. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, mas entendendo quem Jesus é e quem você é, quer nesta noite tomar a decisão de render-se a Jesus e confessá-lo publicamente como seu Senhor e Salvador. Se há alguém que quer entregar a vida para Ele nesta noite, dê um sinal assim com a sua mão, ou venha aqui à frente.
eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. E o Jesus que muda histórias está aqui para mudar a sua também. Aquele que nos chama, Ele espera que nós atendamos ao seu chamado. Aleluia. Alguém nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, veja aí próximo a você, meu irmão, minha irmã, se há alguém que ainda não fez esta decisão ou não tomou ainda essa decisão, e convide-o com muita gentileza para fazer a escolha mais acertada, rendendo-se a Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém para Jesus esta noite? Quem sabe alguém que já caminhou com Jesus, mas você sentou no barco, lavou as redes, jogou na praia e está aí agora distante do seu chamado, distante daquilo que o Senhor quer que você seja. É hora de voltar a caminhar, voltar a acreditar, voltar a obedecer. Aleluia. Alguém que está afastado e quer nesta noite voltar para Jesus, glória a Jesus. Venha, não deixe passar essa oportunidade que é tão rica de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Se não há, queridos, que Deus abençoe.